Irmãos, o tema, como foi anunciado, é santificação, missão possível. Eu quero abordar um pouco sobre esse tema para mostrar para cada um de nós, através daquilo que se encontra na Bíblia, a importância de termos uma vida de acordo com aquilo que Deus propõe para mim e para você, para cada um de nós. E eu quero começar adiantando aos irmãos que o que Deus propõe para mim é o mesmo que Ele propõe para você. O que Deus propõe para as mulheres é o mesmo que Ele propõe para os homens. Então, uma vida de entrega, de santificação, de comunhão, é o que Deus espera de cada um de nós. E nós vamos ver a força, o apoio, quem está ao nosso lado para nos guiar nesta caminhada. 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 12 da Palavra de Deus. Esse texto é muito interessante. Ninguém despreze o quê? A tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Eu particularmente gosto muito desse verso, porque quando o apóstolo Paulo escreveu este verso, ele destinou esse verso a quem? Ao jovem Timóteo. Assim como muitos jovens que aqui estão, Timóteo era um jovem quando recebeu esta mensagem do apóstolo Paulo. E quando ele recebe essa mensagem do apóstolo Paulo, o apóstolo identifica para ele que o padrão que ele deveria alcançar era um padrão que Cristo estava propondo para ele. Timóteo, não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, você precisa ser o exemplo dos fiéis. As pessoas precisam ver que você é um exemplo, tanto na palavra, no tato, no espírito, no amor, na fé e na pureza. Então, Deus nos propõe uma vida de transformação, de mudanças. Agora, o que significa, de fato, santificação? Eu quero ler alguns textos da Palavra de Deus. O primeiro está em 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para o quê, irmãos? Para a santificação. O próximo texto está em Romanos, capítulo 6 e o verso 22. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim o quê? A vida eterna. Então esse texto apresenta aqui um passo a passo simples de entender. Libertos do pecado, agora vocês vão viver uma vida de santificação e por fim receberá o quê? A vida eterna. O próximo texto é o de 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê, irmãos? Uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Quais coisas antigas são essas? A vida de pecado. A vida de pecado, a vida de prazeres mundanos, a vida superficial, a vida banal, distante de Deus, isso passou. Vocês agora são novas criaturas, porque é isso que o texto da Palavra de Deus está nos propondo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Qual é a definição de John Wesley para a santificação? John Wesley diz o seguinte: a conversão tira o cristão da onde? Do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então, aquele que aceita a Cristo, aquele que se entrega a Cristo, ele vem lá do mundo, abandona a sua vida de pecado e ele se afasta do mundo e dos prazeres desta vida. Ele se afasta dos prazeres do mundo, das tentações do mundo. Só que, ao mesmo tempo, o mundo às vezes está impregnado aonde? Dentro do nosso coração. E o processo da santificação agora é para tirar, não você do mundo, mas para tirar o mundo do nosso coração. Para mudar as nossas intenções, os nossos desejos e as nossas vontades. A definição de John Wesley eu achei muito interessante, por isso eu quis colocar para que os irmãos pudessem acompanhar.
Enquanto a conversão nos tira lá do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. A santificação, irmãos, nada mais é do que um processo na vida do cristão. Um processo diário e constante. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer o quê? Injustiça. Então, Cristo não é aquele que só te perdoa, mas ele também te purifica. Ele não é só aquele que perdoa as suas falhas e erros, mas ele é aquele que é capaz de mudar as suas intenções e os seus desejos. Então, ele nos perdoa e ele também nos purifica de toda a injustiça. Filipenses capítulo 3, e o verso 13 e 14 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo, um homem de Deus, que se converteu e aceitou a Cristo, deixou de perseguir os cristãos para se tornar agora alguém que estava sendo perseguido e permaneceu firme, um exemplo para nós. Mas o apóstolo Paulo, em determinado momento da sua vida, ele escreve: Irmãos, não pense que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo. O que nós vemos aqui, irmãos? Um crescimento. Nós podemos ver que a vida cristã não é uma vida parada, ela é uma vida em constante movimento, deve ser uma vida em constante transformação, só que para melhor, para o crescimento espiritual. Então o apóstolo Paulo, mesmo sendo um exemplo e a inspiração o coloca abaixo de Cristo como sendo o maior homem desta terra, ele afirma que ele ainda não havia alcançado, mas ele esquecia todos os dias das coisas passadas e avançava para o alvo, avançava em direção a Cristo. Como diz o final do texto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a santificação, ela é um processo na nossa vida. Mas eu quero trazer uma breve história para que nós possamos entender, na prática e de forma simples e direta, o que é a justificação e a santificação. E um dos exemplos que eu mais me emociono e que mais me identifica, que mais se encaixa de forma bem precisa nessa história, é o episódio quando Jesus se encontra com a mulher adúltera. Irmãos, esse texto, esta cena está em João, capítulo 8, e dos versículos 3 até o versículo 11. Eu vou ler apenas esse texto, textualizar lendo algumas partes do Desejar de Todas as Nações, que nos fala o seguinte, João capítulo 8, verso 10 e 11. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, quem já leu esta cena no Desejar de Todas as Nações? Pode levantar a mão. Quem já leu? Muito bem. Muitos irmãos já leram. Talvez alguns que leram não levantaram, mas quando os irmãos lerem esta cena no Desejar de Todas as Nações, é uma cena muito emocionante. E eu gostaria de ler algumas partes do Espírito de Profecia, que não está no slide, mas eu quero ler para os irmãos para que a gente possa entender o contexto dessa situação. Jesus estava em um ambiente reunido com algumas pessoas e Jesus ia começar a ensinar a palavra de Deus. E o Desejar de Todas as Nações nos diz o seguinte, que foi em breve interrompido. Apareceram um grupo de fariseus e escribas, arrastando consigo uma aterrorizada mulher, a qual, com duras e veementes vozes, a acusavam de ter violado o 7º mandamento. Havendo-a empurrado para a presença de Jesus, eles jogaram a mulher na presença de Jesus, disseram-lhe com hipócritas
hipócrita manifestação de respeito. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apresentadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus estava agora diante dessa cena. E aí a inspiração nos diz o seguinte: lançaram mão dessa oportunidade para garantir-lhe a condenação. E qual era o objetivo dos judeus? Qual era o objetivo dos fariseus que ali estavam? De que, se Jesus condenasse aquela mulher, ele iria estar indo contra quem? Contra Roma, porque só Roma poderia autorizar alguém tirar a vida do outro. Jesus não podia. Por isso que Jesus foi levado diante de um tribunal romano. Porque os fariseus não podiam condená-lo à morte. Eles precisavam da autorização romana. Então, se Jesus condena aquela mulher, Jesus estaria então agora indo contra a autoridade romana. E aos olhos dele, ficando ao lado da lei de Moisés. Se Jesus não condena aquela mulher, ele estaria fazendo algo que estaria de acordo com Roma, mas estaria indo contra a lei de quem? A lei de Moisés. Então eles apresentaram essa situação diante de Jesus. Mas Jesus era alguém muito experiente e muito espiritual e conhecia o coração dessas pessoas. E aí, irmãos, aqui nos traz algo interessante. Jesus contemplou por um momento aquela cena. A trêmula vítima em sua vergonha, os maus encarados dignitários, destituídos da própria simpatia humana. Seu espírito de imaculada pureza recuou diante daquele espetáculo. Bem sabia que, para fim, fora levado esse caso. Lia o coração, conhecia o caráter e a história da vida de cada um dos que se achavam na sua presença. Esses pretensos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado, a fim de prepararem uma armadilha para Jesus. A inspiração continua dizendo que, impacientes ante sua demora e aparentemente impacientes à sua demora e aparente indiferença, os acusadores aproximaram-se, insistindo em lhe atrair a atenção para o assunto. Então eles apresentaram aquela mulher diante de Jesus. Jesus não se preocupa em prontamente respondê-los. Jesus se ajoelha, ou na verdade Jesus se abaixa e começa a escrever algo no chão. Aqueles homens, ao olhar esta aparente indiferença de Jesus, eles se aproximam de Jesus para pedir ou para, de certa forma, incentivar que Jesus pudesse dar a resposta para a pergunta que eles haviam falado, que eles haviam perguntado. Irmãos, o que Jesus escreveu na areia? A inspiração nos diz o seguinte: ao seguirem, porém, com a vista o olhar de Jesus, fixaram-no na areia os seus pés, e transmudou-se-lhes o semblante. Ali, traçado perante eles, achava-se os criminosos segredos de sua própria vida. O povo, olhando, reparou na súbita mudança de expressão e adiantou-se para descobrir o que estavam eles olhando com tal espanto e vergonha. Então Jesus começa a escrever na areia os segredos da vida daqueles homens. E isso faz com que eles param diante daquela situação e ficam espantados ao perceber que os seus pecados não estavam ocultos diante daquele homem que estava ali naquele momento. Enquanto eles estavam com o desejo de condenar aquela mulher, passando a impressão de que eram melhores, mais santos e mais puro que elas, Jesus estava mostrando que eles eram tão pecadores ou mais pecadores do que aquela mulher que ali se encontrava. E aí nós podemos olhar o restante da história, os irmãos podem ler, que Jesus agora levanta-se, ergue e olha para todos aqueles que estavam ali à sua volta
e faz a seguinte exclamação: quem não tem pecado, que atire o quê? A primeira pedra. A inspiração e a Bíblia nos diz que um a um foram se retirando, a começar dos mais velhos. Eles foram se retirando. E ficou somente ali Jesus e aquela mulher. E aí é onde nós encontramos o verso 10. Jesus pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Irmão, Jesus perdoou aquela mulher. Jesus amou aquela mulher. E nesta história nós podemos entender de forma simples a justificação pela fé e a santificação. Quando Jesus diz, nem eu te condeno, Jesus está perdoando aquela mulher. Jesus está dizendo, seus pecados estão perdoados, você não deve mais nada. E quando Jesus diz, vai e não peques mais, Jesus está propondo para aquela mulher uma vida de santificação. Ele está dizendo, em outras palavras, não cometa mais os mesmos pecados pelas quais você veio parar aqui. Não cometa mais as mesmas falhas que te trouxe a essa situação. Porque embora aqueles homens erraram, embora aqueles homens armaram toda essa trama, embora aqueles homens nem sequer trouxeram o homem que estava adulterando com ela, não quer dizer que aquela mulher era inocente. Ela era culpada. Ela estava errada diante de Deus. E a única coisa que essa mulher esperava era a morte. A inspiração fala que ela não esperava outra coisa a não ser a sentença de morte. Então, quando Jesus perdoa esta mulher, não é por mérito dela. Quando Jesus ama aquela mulher e concede-lhe o perdão, não é porque ela merecia isso, é porque Jesus a amou. É porque Jesus entendeu que ela necessitava deste perdão. E ao olhar para essa mulher, depois Cristo propõe, vai e não peques mais. Ou seja, você está perdoada, mas ao mesmo tempo viva uma vida de santificação. Viva uma vida de santidade. Isso aqui, irmãos, é justificação pela fé. Que nós muitas vezes tentamos entender e compreender, e às vezes temos algumas dificuldades, mas em uma ilustração simples da Bíblia, nós podemos compreender o que Cristo propõe para cada um de nós. Qual é a nossa real condição? A nossa real condição é o que está em Romanos capítulo 3, verso 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eu resumi o restante dos versos, depois irmãos podem ler que Paulo descreve a condição humana da pior forma possível, porque essa é a nossa condição diante de Deus. Não somos merecedores da salvação, não somos dignos de ser perdoados. É pelo amor, a bondade e a graça de Cristo que nós recebemos os seus favores. Então, a nossa condição real diante de Cristo é essa. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Irmãos, o pensamento inspirado à fé pela qual eu vivo nos diz o seguinte: muitos cometem o erro ao tentarem definir detalhadamente os pontos sutis de distinção entre justificação e santificação. Ao fazê-lo, trazem muitas de suas ideias próprias e especulações. Por que tentar ser mais minucioso do que a inspiração na questão vital da justificação pela fé? E olha a próxima definição que a inspiração fala sobre esse ponto, que é semelhante à história que nós ouvimos. Quando o pecador, arrependido, contrito diante de Deus, olha o passo a passo, arrependido, contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor. Que expiação de Cristo? Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o seu e o meu pecado. E aceita essa expiação, aceita esse sacrifício como sua única esperança nesta e na vida futura. Seus pecados são perdoados. Isso é justificação pela fé. Então, dessa forma, nós compreendemos a maneira como Deus nos ama e como Ele nos perdoa e transforma os nossos corações. Por isso, a graça, ela é um favor imerecido. Romanos capítulo 5, verso 20, fala que onde abundou o pecado,
superabundou a graça. E o pensamento inspirado nos diz o seguinte: a graça é favor imerecido e o crente é justificado sem qualquer mérito seu próprio, sem nenhum direito de alegar a Deus. Ele é justificado pela redenção que há em Cristo Jesus, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecado. A próxima parte grifado diz: mas, portanto, todavia, como o pessoal diz, né? Mas, conquanto seja justificado por virtude e méritos de Cristo, ele não é livre para praticar a injustiça. A fé opera por amor e purifica o quê? A alma. A fé desabrocha e floresce e traz uma colheita de frutos preciosos. Onde a fé aparecem o quê? As boas obras. Então, o fato de Cristo nos perdoar, sem mérito algum nosso, mas pelo mérito dele, não é desculpas para viver uma vida de pecado ou uma vida de injustiça. Irmãos, Cristo nos propõe uma vida de santificação. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo falando. João, capítulo 14, verso 15. Se vós me amais, obedecereis o quê? Os meus mandamentos. E Mensagens Escolhidas, volume 1, página 397. Os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. Se você não tem desejo de andar nos caminhos do Senhor, se você não deseja entregar a sua vida nas mãos de Deus, e você está agarrado nos seus pecados e não deseja esta mudança, essa transformação, você precisa se entregar a Cristo. É necessário buscá-lo de todo o coração e entender que aquele que verdadeiramente é justificado e perdoado vai sentir o desejo de andar nos caminhos do Senhor. Não quer dizer que nunca mais vai pecar, não. Mas ele, quando pecar, ele vai entender. Poxa vida, eu pequei. Eu preciso me arrepender. Eu não posso levar essa vida. Eu não posso continuar vivendo da maneira que eu vivo e achar que Cristo vai me levar ao céu de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu preciso buscar a transformação e andar nos caminhos que o Senhor me propõe. Olha o que diz a inspiração, irmãos. Atos dos Apóstolos, página 560. Esse texto é um pouquinho grande, mas eu gostaria da paciência de vocês para ler ele. Os que desejam alcançar a bênção da santificação têm de primeiro aprender o que seja a abnegação. A cruz de Cristo é a coluna central que repousa o peso eterno da glória muito excelente. Todo mundo quer a glória muito excelente. Quem quer a glória muito excelente? Amém? A glória muito excelente repousa sobre a cruz. Por isso o texto diz, se alguém quer vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é santificação. É renunciar o pecado, é renunciar o eu, é renunciar às suas vontades, é parar com esse negócio de que eu gosto assim, porque eu prefiro assim, porque eu acho que é assim, porque para mim é melhor assim, e trocar essas coisas por o que Deus diz, o que a Bíblia fala, o que Ele espera de mim. A gente precisa inverter essas coisas, porque aquele que nega a sua cruz e segue a Cristo no caminho da abnegação, ele está trilhando uma vida de santidade. E no caminho da santidade não tem espaço para eu gosto, eu quero, eu prefiro assim. Mas há espaço somente para o que Deus quer, o que Deus espera, o que a sua palavra me orienta. É isso que eu devo fazer. É isso que os jovens que estão aqui precisam fazer. É isso que todos nós precisamos alcançar dia após dia. Não a minha vontade ou o meu querer, mas aquilo que Cristo propõe para mim cada dia mais. Esse outro texto é muito importante, irmãos, quando diz assim... Vou voltar um pouquinho. Isso. A santificação, ela não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas de toda o quê? De toda a vida.
não se alcança a santificação com um feliz voo de sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Quando a mulher adúltera chega diante de Jesus, ele perdoa e a justifica, mesmo ela sem merecer. Ela foi justificada, ela foi perdoada, mas agora Cristo propõe isso aqui para ela, uma vida de santificação. Vai e não peques mais. Ela necessitava entender que a vida de santificação não era um feliz voo de sentimentos. Não é simplesmente chorar, não é simplesmente se emocionar, até mesmo com as coisas de Deus, não é só isso. Uma vida de santificação se reflete em morrer constantemente para o pecado, em abandonar os seus erros, em morrer para o mundo e viver para Cristo. Não se podem corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Então, o que a inspiração aqui está nos dizendo? No processo da santificação, você precisa todos os dias decidir morrer para o mundo, morrer para as suas vontades. Não é que a sua vitória no processo da santificação é mérito seu, não é isso. Mas você precisa decidir. O livre-arbítrio que Deus concede para mim e para você é para que você possa ter a capacidade de escolher entre servir a Deus ou não servir. E muitas vezes essa simples escolha de fazer a vontade de Deus se reflete a um conflito muito grande contra a nossa natureza que deseja o contrário. Então isso se reflete a uma vida de santificação. Irmãos, esse último texto dessa parte de uma vida inteira, falando sobre a santificação, nos diz o seguinte: enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nem um ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Quais são os elementos, então, indispensáveis no processo da santificação? O primeiro que eu coloquei aí, irmãos, é a confiança em quem? Confiança em Cristo. Achei que tinha aparecido. Peraí. Pronto. A confiança em Cristo. O próximo ponto, o próximo elemento indispensável na santificação é o momento de devoção, oração e estudo da Bíblia. Eu quero dizer para vocês, tanto para mim, para os irmãos e para os jovens que estão aqui. Sabe por que às vezes nós somos tão fracos espiritualmente? Porque não oramos e não estudamos a Bíblia. Não temos tempo de comunhão com Deus. Não temos tempo de devoção com Deus. Sabe por que às vezes a gente se desespera em situações que depois a gente vai ver que era uma coisa tão simples? Porque não temos vida de comunhão com Deus. Oramos pouco, estudamos pouco. A inspiração fala que nós soltamos a mão de Deus muito rápido. A gente começa a orar, a gente vai pegar na mão de Deus, mas já termina. O motivo pela qual existe tanta fraqueza espiritual em nossa vida é falta de oração e estudo da palavra. Isso é um processo vital na vida daquele que deseja alcançar a santificação dia após dia. E a gente precisa buscar isso, irmãos, cada dia mais. O outro elemento indispensável é uma vida de obediência. Nós somos chamados para obedecer, irmãos. Nós não somos chamados para viver uma vida de desobediência. Nós somos chamados para viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus. E o próximo ponto que eu acrescentei aí é testemunhar do amor e da bondade de Deus aos que estão à sua volta. São elementos indispensáveis na nossa vida e no nosso processo de santificação. Mas talvez alguém olhe para isso aqui, lê a Bíblia, oração, obediência à sua lei, testemunhar algumas coisas como essa e pode dizer assim: irmão, eu não tenho muito tempo para isso. Eu não tenho muito tempo para ler a Bíblia, para orar. Minha vida é corrida, é a família, é os filhos, é o trabalho,
é a correria do dia a dia, eu não tenho muito tempo para essas coisas. Será, irmãos? Eu trouxe algumas coisas aqui que ninguém precisa dizer se faz. O primeiro a gente sabe que todo mundo faz, né? Olha só, falando sobre as redes sociais. O brasileiro passa 46 horas por mês nas redes sociais. A gente já começa a ver que a gente tem um tempinho sim. A gente tem um tempinho. Dá pra gente orar mais, dá pra gente ler mais, dá pra gente estudar mais. Alguém conhece a série Game of Thrones? Não precisa responder não, os irmãos só pensam aí que nossos jovens não vê esse tipo de coisa. Nossos jovens não vê isso, não tem nem ideia do que é isso aqui. A série Game of Thrones, para você assistir todos os episódios temporadas e episódios, leva aproximadamente 71 horas. Se você for assistir ininterruptamente, independente se assistiu ininterruptamente ou não, você gastou 71 horas assistindo Game of Thrones. Talvez os irmãos mais de idade que não acompanham isso, mas a juventude sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, a série The Walking Dead. Para se assistir os episódios completos dessa série, é 118 horas. Aí a gente começa a ver, irmãos, que a gente tem tempo. A nossa juventude sabe do que eu estou falando. E os mais de idade também. Não é só jovem não que tem as dificuldades, tá? Os mais de idade também. A nossa juventude sabe. E aí, se a gente for parar para pensar, o tempo que eu já gastei com isso, as horas que eu já desperdicei com isso, foi muito tempo gasto. E a gente percebe que nós temos tempo. Mas vamos para uma outra série, a série Sobrenatural. Aproximadamente 245 horas para você assistir essa série completa. Mas sabe o que é interessante? É isso aqui, olha. Quanto tempo se gasta para ler a Bíblia completa? 49 horas. 49 horas para se ler a Bíblia completa. Agora, se você for ler mais pausadamente, é 70 horas. Temos tempo ou não, irmãos? Temos tempo. Tá? Talvez uns mais, outros menos, mas todos podemos e temos tempo para dedicar àquilo que realmente vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. E se a gente for olhar hoje, a nossa igreja, a nossa geração, em geral, nós temos muitas dificuldades em compreender a palavra de Deus, o espírito de profecia, em ter vida de comunhão com Ele. E aí reclamamos por que diante das provações nós não conseguimos vencer. Por que diante das dificuldades nós não temos força? É simples, está gastando energia com coisa superficial que não vai te acrescentar em nada, e naquilo que vai te dar força, poder para vencer o pecado, não é gasto o tempo e a energia necessária para isso. Então precisamos analisar ao que estamos dando prioridade. E nessa batalha nós temos um amigo importante ao nosso lado, que é o Espírito Santo, que pode nos dar força para vencermos isso. Na verdade, não há redenção e muito menos santificação sem o trabalho do Espírito Santo. Por isso o texto aí de João capítulo 14, verso 16 a 30, Jesus disse que enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estaria convosco a todo momento, realizando esta obra de transformação e de mudança. João capítulo 16, verso 8, nos fala sobre a obra do Espírito Santo. Qual que é a obra dele? Nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, irmãos. Então, analisando de forma simples, a obra do Espírito Santo é, primeiro, ocasionar a atração no coração do pecador. Segundo, o arrependimento. Terceiro, o abandono do pecado. Quarto, a confissão. E quinto, uma vida nova. Por isso que a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque ele é o agente responsável por operar a transformação na sua vida. Quando você recusa ouvir a voz do Espírito Santo, você está recusando o canal escolhido por Deus para operar a sua transformação. E aí nós encontramos um testemunho
na página 10, na página 37, dizendo o seguinte: o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Então, quem está aqui nos dando força, nos incentivando e nos apoiando é o Espírito Santo. Aquela vozinha que fala na sua mente quando você faz alguma coisa errada é o Espírito Santo. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para a obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas. E indo para o final da nossa mensagem, vem a seguinte pergunta: perfeição cristã é possível? Olha o que a Bíblia nos diz do grande conflito, antes de analisarmos se é possível ou não. Ninguém, pois, considere incurável os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Temos desculpa para os nossos erros? Não. Não importa a sua dificuldade, não importa a minha. Deus te dá força e graça para você vencê-los. Então, isso aqui é importante considerarmos. Agora, Mateus capítulo 5, 48, Cristo nos propõe: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E aí, irmãos, vamos analisar se é possível a perfeição cristã. Preciosa Graça, página 230. Nossa obra é esforçar-nos para atingir em nossa esfera de ação a perfeição que Cristo em sua vida na terra atingiu em todos os aspectos do caráter. Olha o próximo texto, ainda sobre o mesmo assunto. Como Deus é santo em sua esfera, assim deve o homem caído, mediante fé em Cristo, ser santo na sua esfera. Então já vou responder de forma bem simples. Na sua esfera, Deus espera que você seja santo. Na sua esfera, Deus espera que você seja perfeito. E aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso no próximo texto. Atos dos Apóstolos, página 531. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter o quê? Cristão. Atos dos Apóstolos, também na página 532. A obediência só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche com a divina fragrância cada ato de obediência. Irmãos, e voltando e indo para o próximo texto, para a gente fechar já esse ponto e irmos para o final da mensagem, esse texto de mensagem escolhida nos diz o seguinte: os cultos, as orações, os louvores, a confissão, dos pecados, a penitência e a confissão dos pecados sobem dos crentes fiéis qual incenso ao santuário celestial. Mas, passando através dos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados pelo sangue de Cristo, jamais podem ser de valor perante Deus. Apresente e purifique tudo por sua justiça. Se Cristo não se apresentar, Não ascendam em imaculada pureza, a menos que o intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e purifique tudo por sua justiça. Não será aceitável a Deus. Em outras palavras, nós entendemos o seguinte: que a melhor perfeição humana, ela ainda precisa dos méritos de quem? De Cristo. Por isso que é você ser perfeito na sua esfera. Porque se houver uma perfeição que não necessita dos méritos de Cristo, então Cristo morreu em vão. Mas se mesmo o ser humano, com toda a sua perfeição, precisa dos méritos de Cristo, então isso quer dizer que ele deve ser perfeito em sua esfera. Aqui nesta terra, ele deve alcançar isso. Então nós precisamos buscar esta perfeição que Cristo nos propõe e nos dá a força necessária para alcançarmos cada dia mais essa perfeição em Cristo. Afinal, é ou não é possível a perfeição cristã? Primeiro, diante de Deus, só através de Cristo. Então, como que o ser humano pode ser perfeito diante de Deus? É através de Cristo. É olhando para Cristo que nós alcançamos. Diante dos homens, através das obras. E diante de si mesmo, sempre imperfeito. Deu para entender?
Diante de Deus, como que eu posso ser perfeito? Através de Cristo. Porque é o próprio Jesus que me propõe uma vida de santidade. É Ele que diz sede perfeitos. Então, como que eu posso alcançar isso diante de Deus? Através de Cristo, eu posso ser perfeito diante de Deus. Diante dos homens, através das obras. E olhando para mim na frente do espelho, será que eu posso me achar perfeito em algum momento? Nunca. Então, diante de si mesmo, sempre imperfeito. E aí, irmãos, nós temos a obediência de Cristo versus a obediência humana. A obediência de Cristo, ela é perfeita e perpétua. Nós temos a mensagem escolhida que diz: Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra em quem não havia uma mancha de pecado. Ele era puro, imaculado e irrepreensível. Amém por isso? Mas nós temos aqui a obediência humana. Toda a obediência e perfeição do homem é sempre maculada pela pecaminosidade inerente ao coração humano. Por isso, ele necessita sempre de um intercessor. E aí nós temos o texto de Hebreus falando que Cristo se aperfeiçoou, tornando-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Agora olha esse texto da inspiração. Atos dos Apóstolos, página 532. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de quem? De Cristo. Então sempre vamos necessitar dos méritos de Cristo. Por isso que há uma obediência perfeita na nossa esfera, porque sempre vamos necessitar dele. E ao mesmo tempo, Testemunhos, volume 8, página 86, devemos esforçar-nos para ser perfeitos em nossa esfera, como ele, Cristo, foi perfeito na sua. Então, o que Cristo nos propõe é uma vida de santidade, é uma vida de perfeição em nossa esfera, de acordo com aquilo que ele propõe para nós, e não abaixo ou inferior àquilo que ele nos oferece. Irmãos, não há nada para temermos diante dessa realidade. Os meus dois últimos textos, para terminar, um está em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Efetuai a vossa salvação com o quê? Temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, quem opera a transformação em nosso coração é Cristo. E nós precisamos escolher, decidir, nos entregar a Ele completamente. E o último texto, desejado de todas as nações, eu amo esse texto. Ele vai ficar de meditação para nós, para os irmãos. Quando a inspiração diz: Satanás treme e teme diante da mais débil alma que se refugia nesse poderoso nome. Então, irmãos, há motivo para vivermos uma vida de pecado? Há motivo para vivermos uma vida distante de Deus? Será que nós temos motivos para dizer eu não consigo vencer os meus defeitos e a vida vai ser assim? Não há motivo para isso. Cristo propõe para você um alvo de perfeição e de santidade na sua esfera, e Ele está ao seu lado te apoiando. E ao mesmo tempo, Satanás treme e teme diante da mais débil alma. A débil alma é a alma mais fraquinha, a mais abatida, aquela que talvez já afundou no pecado de uma tal forma que a gente, quando olha, já condena. Essa alma fraquinha e débil, quando ela se apoia no poderoso nome de Jesus Cristo, Satanás treme e teme. Porque agora, Satanás não vai ter que guerrear com aquela alma fraquinha. Agora é Cristo quem assume o controle. E Satanás sabe que uma guerra nessa configuração, a derrota é certa para ele. Quando nos apegamos a Cristo, a vitória é certa para nós. Mas quando a alma se afasta dos caminhos do Senhor, ela fica então sujeita aos ataques de Satanás. Por isso, o meu desejo para mim e para todos os que estão aqui, e para a nossa juventude que é tanto assaltada por Satanás, a nossa juventude que é tanto tentada por Satanás, lembre-se desse texto, que Satanás treme e teme diante da alma mais fraca, mais débil, que se apega ao seu poderoso nome. Que essa mensagem possa ficar guardada em nossos corações e que possamos sair daqui com a certeza de que Cristo nos propõe um alvo da qual é plenamente possível alcançarmos
pela graça e pelos méritos de Cristo. Amém? Que Deus abençoe e nos dê a sua graça.